Muito bem, retornamos aqui ao vivo no nosso programa Papo Aberto de toda quarta-feira aqui pela TV da Fronteira. E hoje nós recebemos um convidado aqui do município de Santo Antônio do Sudoeste, que é o presidente da Câmara de Vereadores. Abri aqui a nossa câmera, aqui o Sérgio Antônio de Matos, que está aqui para fazer uma avaliação dos trabalhos neste primeiro semestre. Antes de passar a palavra a ele, eu quero pedir a você que nos assiste, você que nos acompanha, que compartilhe a transmissão para que a gente possa chegar a mais pessoas. A gente entende que o pós ao vivo ele é muito importante. A grande maioria das pessoas vão assistir este programa depois que terminar no ao vivo. As pessoas no seu momento ali, nos seus intervalos do trabalho, até porque este é um momento que a maioria das pessoas está no trabalho, então as pessoas vão assistir este programa e convidamos você. E você, que é de Santo Antônio do Sudoeste, quero mandar um abraço lá para o pessoal de Santo Antônio do Sudoeste, a gente tem muitos amigos. Quero mandar um abraço também lá para o pessoal que está lá na Câmara de Vereadores. Nós temos lá os servidores do Poder Legislativo que sempre nos atendem muito bem e temos um aqui no estúdio, que é o Marcelo, o famoso Bala. Né? O Marcelo está aqui junto, acompanhando o presidente Sérgio de Matos, ele que é um cara excelente, um cara assim maravilhoso, muito amigo nosso, e a gente deixa um abraço para ele, pro Tanal, pro pessoal lá, toda a equipe, enfim, lá da Câmara de Vereadores que nos atende lá, e os vereadores também, que sempre trabalham de forma comprometida com a população santo-antoniense. Sérgio, obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, bom dia. Bom dia, Veronese. Bom dia ao pessoal que está nos acompanhando através do Jornal da Fronteira, principalmente a população de Santo Antônio, nossos amigos, o qual a gente tem um carinho muito grande, um respeito, né? E por nos ter colocado pela segunda vez lá na Câmara de Vereador, como vereador eleito e pelo segundo mandato como presidente da Câmara também. Perfeito. O Sérgio de Matos, que é vereador com uma larga experiência, ele não é a primeira vez que ele está como presidente da Câmara de Vereadores, ele já foi presidente anteriormente e tem uma participação política de longa data, família tradicional no município lá também, com envolvimento na política, enfim, são pessoas atuantes na comunidade santo-antoniense. E o Sérgio, que à frente do Poder Legislativo de Santo Antônio do Sudoeste, realizou a sua última sessão ordinária deste primeiro semestre de 2023, no dia 26 de junho. E daí então a Câmara de Vereadores entrou em recesso legislativo após um primeiro semestre intenso de muitos projetos que tramitaram na Casa de Leis. A gente acompanhou através da TV da Fronteira o andamento dos trabalhos lá. Sérgio, pedi a você que faça primeiramente uma breve avaliação então deste primeiro semestre da Câmara de Vereadores do município de Santo Antônio do Sudoeste. Veronese, a gente teve, como você disse, foi intenso o nosso trabalho, os primeiros 6 meses, no qual eu quero agradecer a todos os vereadores. Eu sempre gosto de falar, a gente teve no início uma eleição, o qual eu fui o vencedor, por uma diferença de um voto, mas isso não nos atrapalhou de maneira nenhuma em trabalhar em prol do município. A gente tem a consciência de nossos vereadores voltado ajudar a população e ajudar de que maneira? Aprovando todos os projetos que vieram e foram analisados pelo Legislativo Municipal, pelos vereadores, enfim, que vieram para beneficiar a população de Santo Antônio. Enfim, tudo que foi bom para o município, para a população, a gente discutiu, a gente tem oposição, tem situação, Uhum. mas enfim, todos a favor, a gente foi todos aprovados e não teve nenhum projeto reprovado pelo Legislativo Municipal. Perfeito. A Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Sudoeste, que tem 11 vereadores, né, Sérgio? Sim, 11. E são 11 vereadores e como sempre, a Câmara de Vereadores de Santo Antônio, ela tem vários partidos e dentro disso, o trabalho de presidente, ele é um trabalho que não é muito fácil, porque ele precisa atender vários interesses e manter a harmonia dentro do Poder Legislativo de forma igualitária, entendendo também o lado de cada partido político. É verdade, Veronese. A gente, como presidente do Legislativo, eu sempre falo para os vereadores,
eu não tenho, o presidente, eu principalmente, não tenho, o meu poder não é maior do que nenhum dos vereadores que estão lá, o qual são representados por vários partidos, né, Veronese? Sim. Eu sempre falo para eles que eu só tenho mais responsabilidade. Deixa os vereadores trabalhar à vontade, eles discutem todos os projetos que vêm, fica à disposição dos vereadores, a gente não engaveta projeto, é uma decisão tomada pelos vereadores, cada um tem sua opinião, a gente respeita a opinião de cada vereador. Então, por isso que a gente tem essa harmonia dentro da Câmara, desde a discussão, antes ou durante a sessão, os projetos no plenário, ou pós, a gente procura conversar, enfim. Mas isso também tem a vontade dos vereadores de que Santo Antônio caminhe de mãos dadas, trabalhando em prol da população de Santo Antônio do Sudoeste. Então, eu acredito que é isso, por isso que a gente tem essa harmonia dentro do Legislativo Municipal, pela maneira que talvez a gente trabalhe, e os vereadores entendendo que eles são importantes tanto quanto o presidente e a população também. A gente sempre coloca acima de tudo, quando a gente conversa com os vereadores, nossos colegas, enfim, colocando que a população é importante. A gente está ali por causa da população. Nós não somos representantes daqueles eleitores que votaram para cada um de nós. Nós somos representantes de quase 23 mil pessoas que hoje temos em Santo Antônio do Sudoeste. Então, enfim, é esse trabalho que a gente faz dentro do Legislativo Municipal, junto com os demais vereadores. É importante nós destacarmos aqui, né, Sérgio, que você, pela experiência de vida que tem e também pela experiência política, desde o primeiro momento que você assumiu como presidente, mesmo não tendo tido aquele resultado, como você acabou de falar aqui na sua entrevista, talvez aquele resultado que você esperava ali na eleição era para ter recebido mais votos na hora ali, mas houve também uma disputa interna, né, entre outros de nomes, enfim, para disputar a presidência, mas mesmo assim você deixou isso de lado e vestiu a camisa do município de Santo Antônio do Sudoeste e tem buscado fazer com que todos os vereadores tenham voz e vez dentro do Poder Legislativo, agora dentro desse trabalho. É verdade, falando desde de gente, da disputa, democraticamente é isso aí, né, Veronese? Cada um tem que ter sua opinião, a gente tem que respeitar. Cada vereador podia disputar, tinha direito a votar ou a ser votado. Enfim, a gente procura respeitar a opinião de cada vereador e cada um votou no. A gente teve o Camilo do outro lado como candidato, mas poderia ter sido qualquer um Uhum. dos outros 9 vereadores. Mas quem foi para a disputa foi eu e o Camilo. Um tinha que sair vencedor. Mas se tivesse sido o Camilo, também tenho certeza que ele estaria fazendo um bom trabalho. Um rapaz trabalhador, um cara que tem, junto com a família dele, a maior empresa dentro do nosso município, geração de emprego, uns caras conscientes, trabalhador. Então, passou a eleição, a gente sentou, conversou e estamos trabalhando. E eu acho que Santo Antônio do Sudoeste está de parabéns, porque hoje também a gente tem diálogo junto com o prefeito. Claro que tem a oposição do prefeito e tem a situação, a gente faz parte da base do prefeito, onde a gente defende pelo trabalho. E a gente já teve no passado, Veronese, a gente não quer criticar, a gente está falando o que houve, assim, e que talvez a gente torce que nunca mais se repita. De dentro do executivo, o pessoal dizer que não recebe vereador, não recebe pedido de vereador, se a pessoa ir lá e falar que foi o vereador que encaminhou, isso não acontece. Hoje, a gente é bem, o prefeito Ricardo, a vice-Sara, eles têm diálogo, a gente conversa com eles, nos recebe bem, enfim. Por isso que eu acho que funcionário Santo Antônio, você tem nos acompanhado, aonde o município caminha, apesar do momento que a gente vive no país. A gente vem de pandemia, de guerra da Ucrânia lá com a União Soviética, enfim, que atrapalhou o mundo inteiro, e Santo Antônio vem com várias obras sendo executadas, enfim, e todas essas obras que está sendo executada ou que foram já inauguradas há poucos dias, que a gente teve várias inaugurações,
passa pelo Legislativo Municipal. Eu sempre falo, quando eu converso com as pessoas na rua, no meu trabalho ou na Câmara, quando vereador, eu sou atuante, eu vou nos bairros, eu vou nas comunidades do interior, enfim, no centro da cidade. E é isso que eu me propus quando eu fui candidato a vereador, é trabalhar pela população, é o mínimo que um vereador pode fazer, fiscalizar, e fazer a coisa certa, fazer com transparência. Quando eu fui pedir o voto para a população, foi essa proposta que a gente levou à população, de ser atuante, e é isso que eu faço. A gente visita as escolas, a gente visita todas as secretarias. Até eu tenho o Marcelo aqui, que foi secretário de esporte, e ele sabe que eu acho que eram os poucos vereadores que visito sempre. Enfim, então é esse trabalho que nós temos feito lá no Legislativo Municipal, como vereador e como presidente da Câmara, mais atuante ainda. Uhum. Enfim, mas nós temos os outros vereadores também que fazem seu trabalho e atuam. Então, eu acredito assim que o Legislativo Municipal de Santo Antônio está no caminho certo, trabalhando pela população de Santo Antônio. Claro, temos nossas falhas, às vezes, nossos defeitos, que é normal, mas eu gosto de ser cobrado. Quando tiver, eu sempre falo, a população, se a gente não tiver fazendo alguma coisa certa, nos cobre, porque é bom, para chegar no Sim. final do nosso mandato, a gente deixar um legado, como meu pai tem, há 20 anos já que ele faleceu, ele foi vereador, foi vice-prefeito, e eu fico muito feliz, às vezes a gente visita no interior, nas comunidades, enfim, quando chega lá e fala, ó, Sérgio, teu pai nos atendia bem. Ele era aquele cara que lhe dava um carinho à população, tratava as pessoas do município, enfim, de das idades, desde criança até o mais velho, com carinho, com respeito, e é isso que a gente tem que fazer. E fazendo a coisa certa, também a gente está respeitando a população de Santo Antônio, então por isso que a gente leva esse trabalho no Uhum. Legislativo. E a gente procurou montar uma equipe de pessoas que a gente confia, como tu falou aqui do Marcelo, nós temos o doutor Manfredo, que foi prefeito, uma pessoa que respeita as pessoas, temos a doutora Andréia, enfim, temos o Paulinho lá, que faz trabalho junto com a nossa equipe. Mas também temos lá o Clairto, que é vereador, nosso Uhum. secretário, e é secretário, o seu Cassimiro, Uhum. enfim, o doutor Lucas, que estão lá para nos ajudar, e por isso que a gente está tendo esse sucesso no Legislativo Municipal, Brunesia. A equipe lá da Câmara de Vereadores, inclusive, que é muito profissional, é muito atenciosa, pessoas que acima de tudo, eles vestem a bandeira do município, estão à frente, estão lá no Legislativo, eles estão atuando de forma bastante respeitosa a todos. A gente acompanha isso muito de perto. Sérgio, você fez aqui uma breve fala sobre a boa relação que tem entre a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo Municipal. Inclusive, você acompanhou o prefeito em algumas demandas, tanto em Brasília quanto na capital do estado, Curitiba, quando vocês estiveram encaminhando alguns pedidos importantes para a comunidade de Santo Antônio do Sudoeste. Brunesia, é verdade. Eu tive por 2 vezes esse ano em Brasília. A gente teve por 2 ou 3 vezes junto com o prefeito em Curitiba. Como eu falo, o prefeito Ricardo é um cara muito trabalhador, ele é um cara que busca, ele corre. Ele conhece os caminhos também, né? Até porque ele já na outra gestão, como prefeito, ele abriu muitas portas e agora ele tem esses caminhos para. Então, e daí a gente acompanha, é verdade, ele é um cara que conhece os caminhos. Aonde a gente visita a Secretaria do Estado, ou os ministérios, como a gente, poucos dias a gente teve em Brasília, no Ministério da Saúde, enfim, sempre com projetos. É, é por isso que é bom ter a pessoa que tem conhecimento como o nosso prefeito, e não tem preguiça, ele vai atrás. Uhum. Então, sempre com projetos a gente leva, lógico que tu chega lá, tu não consegue todos, mas sempre alguma coisa a gente busca. A gente teve cada vereador, é, em Santo Antônio teve seu deputado estadual, seu deputado federal, a gente busca, e daí a gente tem conseguido emendas para a saúde, para a educação, enfim, infraestrutura do município, como o asfalto a gente tem hoje, uma obra que é um asfalto sendo da comunidade do quilômetro 10 até na cidade, são 10 quilômetros, uma
um recurso que o prefeito Ricardo conseguiu junto com o Ademar Traiano, uma obra com valor de mais de 8 milhões de reais. A gente tem a estação rodoviária sendo construída, centros sociais, enfim, é tudo um lago que vai ser feito no Embaúbas, asfalto no bairro Entre Rios, no Embaúbas também, e calçamento em praticamente todos os bairros. Uhum. E obras, a gente não tem aqui a lista, mas é mais de 40 milhões de investimento que a gente conseguiu através dos nossos deputados, por emendas, enfim, tanto estadual como federal, que eu não vou citar o nome de todos, porque é bastante, que estão nos ajudando. É tudo um fruto de um trabalho do executivo municipal, mas tendo a participação muito forte do legislativo municipal, onde a gente acompanha o prefeito, nós cobramos nossos deputados, nossos representantes, e tudo esses recursos que vêm passa pelo legislativo municipal autorizando as obras. Enfim. Então, eu acho assim, às vezes a gente sabe que falta muita coisa ainda. O nosso município é um município assim pobre, a gente tem bastante pessoas carentes, enfim. Mas o que o prefeito Ricardo tem feito pela população, o trabalho junto com a vice Sara, é um trabalho louvável. Eu acredito assim, eu falando um dia com o deputado Ademar Traiano, ele falou assim que vai demorar muito tempo para a gente ter um prefeito que faça o que o prefeito Ricardo tem feito pela população de Santo Antônio. E a gente quer continuar fazendo. E ele também é a vontade dele, e ele tem totalmente o nosso apoio do Legislativo Municipal, se não dos 100% dos vereadores, mas da grande maioria dos vereadores. E eu acredito, mas todo mundo, todos os vereadores lá, torce por isso, e mesmo a oposição, quando busca esses projetos e a coisa certa, eles estão votando com a gente. Perfeito. Quer tomar uma água, Sérgio? Pode ficar à vontade ali. Enquanto isso, eu vou comentando aqui. A gente acompanha de perto lá. A gente sabe o trabalho também que o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano, que foi prefeito do município de Santo Antônio do Sudoeste, e enquanto deputado também teve o prefeito atual, Ricardinho, como assessor dele regional, atuou por muitos anos como assessor regional. E agora os dois nessa dobradinha, o Ricardo como prefeito de Santo Antônio e o presidente da Assembleia, Ademar Traiano, têm liberado inúmeros recursos para o município. Eu estou aqui com o Jornal da Fronteira, aqui toda semana a gente tem notícia. Semana passada a gente mesmo noticiou também investimentos lá no município. E é importante essa relação, que também envolve a Câmara de Vereadores, num evento que aconteceu, se eu não me engano, acho que no ano passado, vários vereadores foram chamados para assinar convênios com o prefeito Ricardo e o presidente Ademar Traiano. E esses recursos agora eles estão sendo aplicados no município em diversos lugares, tanto no interior quanto na cidade, em obras que foram solicitadas pelos vereadores, não é mesmo, presidente? Verdade. Isso foi feito ano passado no CTG. Até a gente estava inaugurando uma ampliação da unidade básica no quilômetro 10. E a gente lá autorizando também, o deputado veio autorizar essa obra do asfalto, que a gente estava comentando agora no quilômetro 10. Eu estava falando para o deputado e para a população lá, que muita gente duvidava das obras Uhum. que estava sendo anunciada lá aquele dia no CTG, onde vários vereadores tiveram a oportunidade de assinar junto com o deputado e com o prefeito os pedidos dos vereadores, sendo atendido pelo deputado Traiano. Eu falei antes em torno de 40 milhões, só o que o deputado Traiano tem mais de 40 milhões que ele tem disponibilizado para Santo Antônio. E eu estava falando que todas as obras anunciadas naquele dia, uma grande maioria já foi inaugurada, mas as que não foram inauguradas estão sendo executadas. Uhum. Então, é o nosso é um grande deputado, a nossa grande liderança aqui do Sudoeste, enfim, do Estado do Paraná, o deputado Ademar Traiano. A gente tem que só agradecer ele, exaltar por tudo que ele tem feito pelo Sudoeste do Paraná, pelo Paraná, mas enfim, mas para nosso município,
a gente tem que agradecer, porque é difícil a gente ter uma liderança, um político que nos atenda tão bem lá em Curitiba como o deputado Traiano. Então, as obras estão sendo executadas e como eu falei, mais da metade já foram inauguradas, já estão sendo. E a gente tem um grande sonho em Santo Antônio, que é do prefeito Ricardo, mas é nosso, minha e da grande população de Santo Antônio, que eu acredito ainda que a gente vai conseguir, a gente está tentando, junto com os deputados da esfera federal, mas também com o deputado Traiano, que é o nosso hospital. Uhum. E eu acredito assim que a gente vai conseguir, porque a gente está indo forte, cobrando, mas a gente também tenho certeza que o deputado Traiano, junto com o deputado Ricardo Barros, Jacobo, enfim, vão nos ajudar e a gente vai conseguir esse hospital que tanto precisa em Santo Antônio, que a população de Santo Antônio merece essa obra em Santo Antônio. Perfeito. Inclusive a Câmara de Santo Antônio, que tem uma das maiores bancadas femininas, né, entre as câmaras de vereadores aqui da região. E vocês ali têm conseguido fazer um grande trabalho entre os vereadores ali. E até, inclusive, tem uma peculiaridade, né? A esposa do Sérgio de Matos acompanha, eu não sei se todas as sessões, mas quase todas ela está presente lá, Olha, acompanhando o trabalho, né? quase 100% das É, sessões a gente tem sempre, ela nos acompanha, até quero agradecer ela, pelo Simone. A gente faz questão que ela nos acompanhe, né? Faça parte do nosso trabalho lá, ela nos ajuda muito. E também gostaria de, sempre convido, falo para os vereadores levar, né, sua família e coisa para acompanhar a sessão e a Simone me acompanha também em várias visitas que a gente faz no interior, nos bairros, enfim. Eu acho que isso é bom e também impõe um respeito pela pessoa que nos ajuda e sim, quando a gente também vai lá pedir voto ou fazer campanha, ela nos ajuda e também faz parte da transparência que a gente faz com a população de Santo Antônio, para ela também, né, que faz parte da sim, minha família. exatamente. A mulher, a participação da mulher, ela é sempre constante lá na Câmara de Vereadores, né? Inclusive nas proposições, né? Sim, a gente tem a vereadora Elisete, a Graziella, a Michele, enfim, bem Uhum. atuantes vereadoras, pessoas que trabalham pelo município. Eu tenho a minha assessora jurídica lá, que trabalha conosco, que é a doutora Andréia também. Uhum. Andréa Enfim, Bandeira, né? é, é, é bem, a classe feminina está representada, assim, bem representada. A gente tem a Procuradoria da Mulher também, Uhum. que faz um ótimo trabalho para a classe feminina de Santo Antônio, enfim, para a população, né, Veronese? Perfeito. A Câmara de Vereadores com certeza vai ter alguma extraordinária aí nesse intervalo, né? Agora no mês de julho é o recesso legislativo, entretanto, se houver convocação, a Câmara de Vereadores se reúne novamente. Provavelmente a gente vai ter projeto, sim, Veronese, para a gente convocar uma extraordinária. Eu sempre falo assim, o vereador está de recesso, é uma lei que tem, 100% a gente conversa da bancada, dos vereadores, enfim, não gostaria de ter esse recesso, a gente gosta de estar trabalhando, Uhum. mas eu sempre falo para a população, a gente está de recesso da sessão ordinária, mas se for preciso convocar, a gente vai, se vir projeto, a gente vai votar, e eu sempre falo, eu trabalho 24 horas por dia, estou à disposição da população, e os vereadores também, a gente não é vereador só, muitas vezes o pessoal pensa, o vereador só vai uma vez por semana. Não é, a gente todo dia tá, a gente vai na prefeitura, a gente vai nos bairros, nós vamos buscar os problemas para o prefeito tentar resolver, né, Veronese? Quem resolve é o executivo, mas quem busca e quem leva é a população que nos traz, porque o vereador é o único político que está todo dia em qualquer lugar, aqui em Barracão, lá em Santo Antônio, enfim, é o único político que a população pode encontrar pelo menos um por dia, se quiser, na rua, Uhum. junto com a população.
é a classe mais humilde da política brasileira, mas é uma classe que trabalha e representa bem a população. Perfeito. Esse é o nosso papo aqui com o presidente da Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Sudoeste, Sérgio Antônio de Matos, ele que está aqui em nossos estúdios, fazendo este balanço administrativo do segundo semestre. Quero novamente mandar um abraço aqui para todos que estiveram nos assistindo, nossos patrocinadores também aqui da TV. Nós temos aqui os patrocinadores que dão sentido a esse projeto, que investem para que a gente possa continuar trabalhando e continuar fazendo o nosso trabalho, né? Sérgio, quais são as tuas perspectivas aí para esse segundo semestre? Veronese, bastante trabalho. Quero que venha bastante projeto, venha muitos projetos para a população de Santo Antônio, para o nosso município, que a gente vai estar à disposição da população lá e à disposição do executivo, tudo que eles mandarem de bom para Santo Antônio, que a gente vai estar ao lado. Uhum. E eu sei que o prefeito Ricardo está ao lado da população, a gente também, e é esse trabalho que a gente quer fazer nos próximos 6 meses. Cada vez mais buscando recursos para infraestrutura, para a saúde, para a educação, para o esporte. Enfim, é isso que a gente quer que venha para o Legislativo Municipal, para que a gente possa discutir e fazer jus aos nossos votos que a gente foi buscar da população, dos eleitores de Santo Antônio, quando a gente foi candidato. Então, eu acredito assim que vai ser bom, cada vez tá evoluindo, onde a gente também tem aprovado bastante incentivo à indústria de Santo Antônio, com aluguéis, com galpões a gente já fez, enfim, e a gente tanto dando incentivo à indústria, às nossas empresas, a gente está dando incentivo a, ao trabalhador que depende dessas empresas através de seus trabalhos. Então, eu acho que esse é o que a gente gostaria que acontecesse daqui para frente até o final do ano e o ano que vem Uhum. ainda quando a gente está na presidência da Câmara e como vereador. Perfeito. A Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Sudoeste se reúne todas as segundas-feiras a partir das 19 horas, né? E agora então teremos esse recesso aí de 30 dias, mas já no início de agosto já volta aos trabalhos. Sérgio, fica o convite novamente para que a população acompanhe o trabalho do seu vereador, vá às sessões. Vocês que também fazem as sessões transmitidas pela internet, então aquela pessoa que não pode estar presente pode acompanhar também pelas redes sociais, não é mesmo? Verdade, Veronese. A gente quer deixar o convite. A gente volta o dia 7 de agosto, se eu não me engano, a primeira sessão ordinária do segundo semestre. Gostaria de deixar um convite para a população nos acompanhar nas Uhum. sessões, ou presencial, ou pelo, pelo Facebook, enfim, pelas redes sociais. Mas a gente gostaria sim que a população participasse mais das sessões, para ver o trabalho dos vereadores, para poder nos cobrar, levar sugestões na Câmara, ou no trabalho da gente, enfim. É isso que a gente quer deixar o convite. Quero até agradecer, Veronese, pelo espaço aqui. Deixar um abraço para você, tua equipe, pela recepção de vocês aqui com a gente. Deixa a gente à vontade para fazer o Uhum. nosso. E um abraço à população de Santo Antônio do Sudoeste. Valeu? Perfeito. Esse é o Sérgio de Matos, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Sudoeste. Está aqui em nossos estúdios fazendo uma avaliação dos trabalhos da Câmara de Vereadores Santo Antoniense. Nos próximos dias a gente estará recebendo outros presidentes, a gente está convidando ao longo desse próximo mês de recesso eles a estar vindo aqui também para fazer este bate-papo e também você que nos assiste, a população, enfim, também tem espaço aqui. A gente costuma dizer que se você tiver alguma sugestão, alguma pauta, alguma demanda, pode nos procurar que a gente também faz um programa contigo. Outro dia, inclusive, o Anderson entrou ao vivo aqui, fez uma bela entrevista com uma senhora que nos procurou aqui na TV
para falar sobre familiares dela, que há muito tempo ela não os vê, e foi uma entrevista muito legal. E eu convido a você, daqui a pouco, você que é de Santo Antônio também tem uma sugestão para a gente conversar, desde que não seja um assunto polêmico, assunto que vá polarizar opiniões políticas, por exemplo, religiosas ou esportivas, porque é uma polêmica que cada um tem uma opinião e muitas vezes isso, é, quando é uma opinião muito forte, às vezes é uma opinião influenciada por algum fato e não contribui efetivamente para o debate. Então, havendo algo que seja interessante, o nosso espaço está aberto a todos para que a gente possa levar a informação a toda a comunidade. Sérgio, deixa o espaço livre aqui para você fazer também as suas considerações finais. Não, Bruno, só isso. Quero agradecer pelo espaço, por Uhum, deixar a gente trazer nosso trabalho com transparência que a gente leva. E talvez um dia a gente convidar nossas vereadoras, né? uhum. As três vir aqui, talvez fazer um Um bate-papo com bate-papo. você. E no mais, eu acho que é isso. Muito obrigado, Veronese, a você e tua equipe mais uma vez. É Ok? isso aí. Agradecemos a você que nos acompanhou, você que nos assiste, aos nossos patrocinadores, a nossa equipe que esteve aqui trabalhando conosco aqui. E voltamos na próxima quarta-feira aqui com o programa Papo Aberto aqui pela TV da Fronteira. Deixamos um grande abraço a todos.